Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Genaro, advogada e sócia do escritório AO Advogados Associados, e hoje estou aqui no AO Advogados Cast para bater um papo muito interessante com a doutora Lourdes Donadio. Doutora Lourdes é advogada, sócia-diretora do escritório AO Advogados e especialista em direito de família, direito processual civil e direito do trabalho, além de especialista em terapia sistêmica e neurociência e psicologia positiva. Além de tudo isso, é uma excelente administradora de escritório, amiga, sócia, uma pessoa que eu admiro muito. É uma honra para mim. Doutora Lourdes, seja bem-vinda. Muito obrigado pelos elogios. Talvez eu nem acho que eu seja tudo isso, mas fico feliz que no caso, você me enxergue dessa forma. E eu espero hoje, com esse nosso bate-papo, contribuir de alguma forma para os advogados de uma maneira geral, para quem está começando, e também para as pessoas que buscam informações jurídicas, né? Que o nosso bate-papo possa trazer algum esclarecimento para essas pessoas também. Pessoal, hoje o nosso objetivo é trazer uma ideia de como a doutora Lourdes começou, de alguns desafios que ela enfrentou e tratar um pouquinho de alguns temas jurídicos relevantes para você que também quer aprender. Vamos lá? Vamos? Então vamos lá. Vamos. Doutora Lourdes, o que inicialmente a motivou a seguir a carreira como advogada? Houve algum evento ou alguma pessoa que te inspirou nesse caminho? Vanessa, eu começo dizendo que eu teria todas as probabilidades de sequer não conseguir fazer uma faculdade. Então, eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que a fé, ela realmente move montanhas. Então, se me perguntassem, talvez quando eu era criança, nas condições em que eu vivia lá no interior do Paraná, talvez eu diria, não sei o que eu iria fazer da vida pelas condições financeiras, por ser de família humilde, e uma longa e extensa história que eu nem vou adentrar, porque senão ficaria muito extenso mesmo. Eu acho que eu nasci para o direito. Eu tive essa convicção, eu nunca tive nenhuma dúvida em relação ao que eu iria fazer na minha vida profissional. Eu sempre me direcionei, mesmo que intuitivamente, para a área do direito. Quando eu fui fazer vestibular, né, a gente sempre tem as opções, né? Sim, sim, E as as minhas dúvidas, né? duas opções foram direitos, de manhã ou à tarde ou à noite, que horário fosse, era só. Eu, inclusive, não coloquei segunda opção. Né? Então, isso é um pouquinho do início. Então, o que me motivou, eu creio que seja vocacional. Eu penso que é uma vocação que Deus me deu. Eu concordo plenamente. Também acho, doutora. Eu te vejo fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu conheço você profissionalmente. Eu sei que é uma pessoa para 1.001 utilidades, vamos dizer assim. Mas realmente a sua veia jurídica ela é muito forte. A veia pela justiça é uma coisa que salta em você e é a Sim. vocação. Eu acho que a Uhum. vocação, quando chama, a gente não consegue negar. Não é mesmo? Exatamente, exatamente. E o que fez você buscar determinadas especializações? Como que você escolheu determinada área, como direito de família, processo civil ou direito do trabalho em si? Porque são tantas opções que nós temos, né? Uhum. E como que te puxou para essas áreas assim tão específicas? Eu penso da seguinte forma: embora todos nós tenhamos vocação, e às vezes a vocação realmente nos chama, eu acho que além da vocação a gente tem que ter a capacidade profissional. E a gente tem que buscar a capacidade, porque se você tiver só a vocação, não vai ser suficiente. Então, a capacidade, técnica, ela é um viés que todo profissional, seja de qual área for, não pode ignorar. Ele tem que buscar, sempre se aperfeiçoar. Eh, Penso eu, gente, quando eu estou falando isso, eu não estou falando só para o direito, eu estou falando para qualquer área, tá?
o profissional, o bom profissional, ele vai estar sempre se atualizando, ele vai estar sempre buscando maneiras de entregar um trabalho cada dia melhor. E como que eu faço isso? Estudando, me capacitando. Porque eu acho que qualquer pessoa tem capacidade de aprendizado, desde que você busque esse aprendizado. Principalmente atualmente, né, a gente tem internet com inúmeros cursos, inclusive gratuitos, né? E a pessoa buscando esse aperfeiçoamento no que ela se propõe a fazer. Fiz todas as especializações, todas as áreas que eu tive que lidar, né? Porque no começo da carreira a gente acaba trabalhando em vários ramos do direito, né? Eu já trabalhei em sindicato, né? Sim. Então, tinha toda a questão de direito administrativo. Então, eu buscava me aperfeiçoar. Então, se eu iria fazer alguma questão relacionada a cível, eu busquei uma pós-graduação no direito civil e processo civil. O direito do trabalho, de certa forma, também sempre me acompanhou, de alguma forma, até por conta desse trabalho que eu tive lá alguns anos atrás em relação a sindicato, né? E fui buscar, obviamente, uma pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, com livre docência. Então, hoje, tenho essa outra opção de lecionar, se for o caso, tá? Sim. E depois, Direito de Família, mesma coisa, né? Como que eu posso, por exemplo, hoje coordenar um escritório, buscar, orientar e ajudar a equipe no que for necessário se eu não tiver o conhecimento? Né, Sim. eu falo sempre que quem não sabe fazer, não sabe às vezes mandar, Sim, é verdade. porque, a gente precisa ter pelo menos uma noção, né. E o advogado, pelo menos a meu ver, o bom advogado, ele tem que buscar um conhecimento, primeiro ele é amplo, um pouquinho em cada área, porque eu digo sempre também que as áreas do direito em algum momento elas se encontram, né, no direito de família, elas se encontram quando? Por exemplo, lá num inventário, pode ocorrer de ter uma questão de rescisão do contrato de trabalho. Então, se o advogado não tiver nenhuma noção relacionada ao direito do trabalho, ele vai ter mais dificuldade nisso. E no direito do trabalho, pode acontecer de encontrar o direito de família, né? Porque se o reclamante falece, há uma sucessão, vai substituir, né, o polo ativo da ação. E então, o advogado, ele precisa buscar, primeiro, ter um mínimo de conhecimento em todas as áreas, e depois se especializar na área em que ele se propõe a trabalhar. O segredo realmente a doutora acha que é também a especialização, porque eu entendo que aquele advogado generalista faz tudo e não faz nada. Exatamente. Você tem que ter conhecimento de todas as áreas, mas você tem que ser bom em alguma coisa, ou mais de uma coisa, mas que sejam coisas ali correlatas. É mais ou menos isso também, né? Exatamente. Né? O advogado, ou o profissional, ele vai, a vida, né, às vezes leva ele para determinada área. Sim, E naquela área onde ele vai ter uma demanda, maior, porque eu digo também, aquilo que você faz muito, né, o tempo todo, você se torna especialista naquilo, sim, né. E sim, então, realmente, precisa, em algum momento, você escolher em qual você vai ser o especialista, né. sim, concordo plenamente. E os desafios? Quais foram os desafios que você enfrentou no começo da sua carreira e que enfrenta até hoje? Eu não falei, pessoal, mas a doutora Lourdes, ela é palestrante, ela ministra cursos corporativos e está no escritório há mais de 20 anos. Não é qualquer um que fica em um lugar, ainda mais hoje em dia, há mais de 20 anos. É. Quais foram os desafios, doutora Lourdes, nessa longa jornada? A carreira jurídica, né, ela naturalmente nos traz muitos desafios. Então nós precisamos, num primeiro momento, acreditar que o desafio vem e ele vai servir para quê? Para você crescer. Né, porque vai aumentar o seu conhecimento. Então, não há uma necessidade, né, da pessoa quando vê o desafio falar: "Nossa, meu Deus, e agora o que eu faço?". Não, vem o desafio, no primeiro momento você vai tomar o susto, e depois, quando você se debruçar em cima da questão, quando você estudar, sempre vai haver alguma forma de ser resolvida aquela questão.
E lembrando que o trabalho do advogado, né, mesmo naquelas questões, nos desafios que você verifique que talvez o cliente não vá encontrar uma saída, uma solução, onde ele sairá isento daquele processo ou daquela situação jurídica, você tem que dar mecanismos para ele, diminuir, mitigar o impacto daquele problema para ele. E isso, a partir do momento que você centralizar aquele problema, eh eu costumo fazer um resumo daquele problema, depois eu vou buscar a base, qual que é a base, a legislação, e depois buscar as jurisprudências, né. Sim. E hoje a gente tem muita facilidade em buscar. Então os desafios vêm e a gente tem que enfrentá-los. E a carreira jurídica tem muitos desafios. Eu acho que o principal deles, na maioria que os advogados têm, às vezes o próprio judiciário, né, Sim. aonde nós temos uma luta constante, né, para conseguir muitas vezes questões que às vezes, há um primeiro momento e com base na legislação, com base na jurisprudência, você vê que tem toda a linha argumentativa sustentável e muitas vezes não há uma atenção devida na tese que se está alegando. E aí vem o desafio de você conseguir recorrer e buscar argumentos e fazer com que o recurso vá para as instâncias superiores, que também é um É uma desafio, luta. uma luta hoje para a maioria dos advogados em quaisquer das áreas, né. Exatamente, Eu exatamente, acho doutora. que, assim, a meu ver, esses são os desafios. Olha, eu também concordo. Nossa linha de raciocínio é muito parecida. É muito difícil você ter certeza que a sua petição foi lida, que parece que Sim. os nossos argumentos são constantemente ignorados. Fica aqui uma crítica construtiva ao judiciário sempre, né? E o dia a dia da advocacia? Como é o seu dia a dia, também como diretora de um grande escritório, de um escritório renomado, cuidando de tantos advogados, de tantos problemas, porque hoje em dia não se limita mais só à parte jurídica, né? Sim, Também tem a questão administrativa, a questão de relacionamentos interpessoais, que por sinal a doutora sempre administra muito bem. sim. Como que é este dia a dia? Olha, Vanessa, eu acho que na maioria das vezes, quando a gente se organiza, então sempre a organização. Porque se você consegue se organizar, você vai ter um trabalho maior só nas exceções. Sim. Né, então aí quando vem a exceção, você vai se reorganizar, mas se você tem um trabalho organizado, e quando eu digo organizado, é com procedimentos, né, com processos de encaminhamentos, e quando essas diretrizes são observadas, não é vamos dizer assim, que seja, uma imposição, mas eu gosto de trabalhar com organização. Então o meu dia é bem organizado, de chegar, verificar os e-mails, agenda, importantíssimo, Sim. agenda, anotação, que eu acredito que você, hoje em dia, exatamente por ter tantas demandas, tantas, funções ali no dia a dia, o fato de você ter uma agenda e anotações, às vezes as coisas mais corriqueiras, eu gosto de anotar, Sim. e às vezes no meio eu estou fazendo um trabalho, vem alguma outra coisa, eu gosto de anotar Uhum. algum insights, alguma coisa que vem ali na cabeça naquela hora, eu anoto para depois eu retomar, Sim. né. Eh, é um desafio, porque são muitas áreas, é um escritório empresarial, além da questão da coordenação, eu gosto de atuar, eu Sim. gosto de ler, e eu Uhum. gosto de ser esse suporte para a equipe, né. Sim. Eu penso que a coordenação, ela tem que ser o porto seguro da equipe, a equipe tem que vir, pontuar as questões que, de alguma forma está influenciando no trabalho ou pode influenciar, e juntos construirmos alguma forma de solução. Né, algum caminho ser construído em conjunto, sempre com a equipe. E verificando também a questão humana, eh,
de eventualmente verificar se alguém da equipe está com alguma questão que a gente possa auxiliar, que a gente possa ajudar, mas sempre tentando construir uma ponte no sentido, olha, a coordenação, ela é o seu porto seguro. Sim. Claro, quando precisa puxar a orelha, a gente vai puxar a orelha, a gente Faz parte, a faz a parte. gente vai conversar, porque quando se observa procedimentos e processos internos, diminui bastante as chances de erros, Sim, né? Porque, como eu disse, quando você tem tudo organizado, você vai ter que trabalhar somente as exceções, né? Porque sim. o dia a dia já está tudo encaminhado, já tem o procedimento que todas as pessoas já vão saber quais encaminhamentos para aqueles casos, quais encaminhamentos internos, e aí fica para a gente debater e organizar somente uma coisa que fuja ali àquele padrão de procedimento que é sempre implantado com base na oitiva, né? E uma oitiva, quando eu falo oitiva, gente, uma oitiva é uma escuta, Sim. né? E aí, com base nessa escuta e juntamente com sugestões, encontrar o melhor caminho para as demandas do dia a dia. Sim, concordo. Acho que a união talvez seja o segredo, né? Sempre. Unir, trazer sempre as pessoas para perto, estar sempre Sim, próxima, como a doutora realmente faz. sim. E o dia a dia com o cliente? Que dica que a doutora pode dar? Porque a gente sabe que tem clientes que são difíceis, tem clientes que demandam bastante atenção. O que o advogado, por exemplo, não poderia fazer em relação a um cliente? Bem, aqui, Vanessa, eu vou falar o meu ponto de vista, Claro, tá? Porque é a minha convicção que eu tenho. sim, Primeiro, o cliente, ele sempre tem razão. Então, sim. quando eu digo que ele sempre tem razão, é no sentido assim, você está cuidando de um processo dele, de uma demanda É a dele. vida dele. Então, no seu caso, você vai verificar que você vai estudar, a decisão tem que ser dele. Você tem que pontuar todos os riscos, as possibilidades que ele tem, e com base nessa pontuação de riscos, é que o cliente vai dizer qual o risco que ele quer correr. Então, é o que eu chamo de risco consciente. Então, o Sim, bom advogado, ele penso que ele vai ser transparente, ele vai orientar o seu cliente da melhor maneira possível, alertando sobre eventuais riscos, orientando quando entender que talvez aquela situação que ele está ponderando, que ele está colocando, não seja bem daquela forma. Quando a gente faz isso, a gente tem que fazer de forma muito profissional, porque quando você age de forma profissional, mostrando para o cliente que você tem conhecimento daquilo que você está falando, é, dá opções para ele justificar aquelas opções, você vai trazer esse cliente para mais perto de você. E outra situação, deixá-lo sempre atualizado. Eu penso que um cliente ele não pode ser surpreendido, com uma informação de um processo, com uma decisão, depois, tipo assim, tá 1 ano, ninguém fala nada para ele. De repente tem uma decisão, e ainda que se for boa, ótimo, mas se for ruim, ele vai falar: "Nossa, mas eu não sabia que o processo estava nesse ponto". Então, o relatório mensal de atualização, eu acho que todo profissional deveria sempre deixar o seu cliente na mesma página. Isso sim, significa que você que tem que mandar, né, cada 15 dias? Não, eu acho que uma vez por mês, cada 45 dias, né. sim. E depois, havendo, obviamente, alguma situação, que enseje uma atenção maior ou que tenha alguma consequência, que precise tomar alguma decisão, aí chamar o cliente para a reunião e pontuar, deixar ele sempre na mesma página, e o cliente vai se sentir seguro, Evitando surpresas. porque você estará evitando surpresas para ele, Isto. né. Gente, essa dica é valiosa. Pensem que no escritório há clientes que estão com o escritório desde da fundação, há Sim, 20 anos, e muito com a colaboração da doutora sim, Lourdes, que verdade. começou quando era um novo Sim, escritório. Então, essas dicas valem ouro. sim. Das áreas que você atua.
Vou te deixar numa saia justa agora. Hum, Direito de família, do direito do trabalho, todas as outras, porque eu sei que a doutora dá uma pincelada em todas. Qual é a do seu coração? Tem alguma? Bem, agora você realmente. Sabia? Na verdade, eu gosto bastante da área do direito de família. Tanto que quando eu fiz terapias sistêmicas e neurociência, psicologia positiva e mindfulness, foi pensando em um modelo diferente de atuar na área de família. Sim, A área de família, para mim, o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é a sua é a família. família. Então, um divórcio, né, ele não põe fim à família. Ele põe fim a um relacionamento do casal, mas ele não põe fim à família. E quando nós tratamos disso num primeiro momento, quando o cliente chega que vai fazer o divórcio, busco sempre, primeiro, saber até que ponto realmente será necessário um litígio, principalmente quando tem filhos, Sim, porque são é uma situação muito sensível, né, para o casal. Imagina para os filhos, que sofrem as consequências disso. Então, todas as minhas especializações, de alguma forma, foi para agregar conhecimento e agregar maneiras de fazer melhor o trabalho. Então, gosto bastante do direito do trabalho também, né? sim, Gosto bastante, gosto de atuar, gosto de desafio, gosto de ler tudo sobre direito civil, também, até por conta das demandas que tem no escritório. sim. Eu Precisa tenho o conhecer. privilégio de conseguir ler boas peças, porque temos grandes profissionais dentro do escritório que nos trazem, às vezes, o privilégio de ler peças maravilhosas. Então, se eu dissesse assim que eu tenho uma favorita, eu diria que o direito de família é uma tendência que eu tenho bastante, mas de uma forma muito diferenciada, né? Porque eu digo sempre que o cliente é a emoção na área de família e o advogado tem que ser a razão. Então, ele tem que trazer essa razão pro cliente. Sim, Né? sim, Então eu vou dizer que assim, 60% direito de família, vamos dizer assim. sim. Excelente, doutora. Dá para ver toda a sua paixão pelo direito, assim como um todo, né? Como um Aham, todo, mas aham. também a sua paixão pelo ser humano, porque Sim, eu acho que o direito de família é muito isso, né? Aquela paixão pelo ser humano, aquele momento em que exatamente. você precisa se doar para que aquela família consiga, muitas vezes, sair de uma situação complicada, de uma situação complexa mesmo, né? Para ela. Até porque eu digo que pai e mãe é para sempre, Sim, né? exato. Pai e mãe para sempre. E às vezes um processo de família bem conduzido, bem ponderado, bem assessorado, ele resulta, numa aproximação da família, né, Sim, porque a família vai ser para sempre. sim. Então esse é o conceito que eu tenho na área do direito de família, que a família é para sempre. Sim, perfeito. Um conselho para o cliente do direito de família, que você pensa assim, que você falaria para eles, talvez, quando ele chega com aquele problema para você? Eu, diria para que ele sempre, dê o benefício da dúvida quando eu digo em relação ao caminho a ser seguido nesse processo de divórcio, nesse processo de dissolução de união estável, né. Sim, E mesmo nas outras áreas, né, porque, eu sempre digo que, eh, o marido e a esposa só conhece o seu marido quando se divorcia, divorcia. e né, outros, membros da família só conhecem um ao outro, por exemplo, quando tem um inventário. Sim, Então o advogado ele vai fazer o papel de o assessor jurídico, a questão técnica, mas ele tem que ter a sensibilidade também de lembrar que nós estamos lidando com pessoas da família. Então o conselho que eu dou para o cliente é, primeiro, sempre o benefício da dúvida em relação ao caminho que ele pretende seguir, buscar bons profissionais da área.
Excelente. Especialistas, né? Pessoas que estejam ali, que estejam dispostas a escutá-lo, como que a doutora mesmo falou, uma escuta, ser um Sim, ouvinte, escutar aquele problema para pensar na melhor solução. Sem sim, dúvida é um excelente conselho. sim, Agora, encaminhando já para o nosso final, para a gente não se estender demais também, para os nossos sim. ouvintes, que conselho você daria para aquele jovem advogado que está sonhando, que acabou de sair da faculdade, que está pensando, eu vou para lá, eu vou para cá, que a gente fica meio perdido mesmo no começo? Qual seria ali a cereja do bolo que a doutora deixaria aí de conselho para eles? Eu recomendaria sempre, na própria faculdade, no dia a dia, ele já ir observando com que ele tem mais afinidade. E quando ele percebe o que ele tem mais afinidade, aí ele busca mais conhecimentos sobre aquela área e também um estágio ou um trabalho, se possível, dentro daquele daquela área que ele se sentiu mais confortável, que ele entende que seja um caminho que ele queira seguir. E lembrando também que às vezes, no dia a dia, né, às vezes você pensa que é uma área e dê oportunidade para outras áreas. Vai fazer algum trabalho, vai, ler, vai assistir uma audiência de todas as áreas. Para você poder decidir. Não fecha a porta: "Ah, eu acho que eu quero só o direito de trabalho. Ah, eu vou fazer direito de trabalho". Não, dá uma oportunidade também para a questão civil, busca com colegas, com professores, né, professores de faculdade, nossa, eu fazia muito isso, conversava muito com os meus professores, inclusive tive oportunidade de ir a alguns escritórios onde esses professores eram sócios ou trabalhavam, para poder buscar mais conhecimento na prática, do dia a dia, como funcionava, para poder posteriormente me decidir. Então, durante a faculdade, eu acho muito importante já ter esse olhar de experimentar e de buscar conhecimento na área que ele acha que ele tem mais afinidade, mas sem fechar a porta para as outras áreas, que pode ser um nicho para ele explorar lá depois de formado, Lá na lá frente, na né? A gente frente. nunca sabe o que nos espera, né? É, Acho que é bem exatamente, esse o segredo mesmo. exatamente. Doutora Lourdes, caminhamos aqui para o nosso encerramento. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu ficaria aqui conversando com você por horas, mas nós Imagina. definimos aqui, pessoal, um limitezinho aí para não ficar muito cansativo, para você conseguir ouvir no carro, para você conseguir ouvir no seu transporte, para ser uma coisa ágil, rápida, sempre trazendo dicas valiosas para você. Muito obrigada. Vanessa, até para finalizar, eu gostaria que ficasse para as pessoas, de uma maneira geral, uma frase que eu tenho para a vida. E essa frase é do Max Lucado, o Max Lucado, que é, né, um pastor, né, um pregador muito renomado, americano, né? Imagino que quem não o conhece busque, porque ele tem bons conselhos, né? Uhum. E uma frase dele que me acompanha pela vida é: olhe para seus gigantes e você tropeçará. Olhe para Deus e os seus gigantes tropeçarão. Que lindo! Nossa, me arrepiou aqui. Adorei, adorei, Muito, doutora. muito obrigada. Imagina, é uma honra. E eu é que agradeço, eu tenho muita gratidão por tudo que eu tenho na minha vida até hoje, inclusive Sim. conhecimento, pessoas, são pessoas que eu trago no meu coração, mesmo aquelas que já passaram no escritório, que já de alguma forma, alguma vez fez parte da minha vida. Eu tenho gratidão pela vida dessas pessoas e gratidão por tudo que eu tenho até hoje. Eu acho que a gratidão tem que ser o mantra de todos nós, porque a gratidão ela traz todas as outras coisas boas para o nosso dia a dia. Sim. É Gratidão a isso. Deus, gratidão a você. E é isso Obrigada. aí, pessoal. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de clicar, dar um like lá para nós, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Obrigada, até a próxima.